Oi, meu nome é Evan, tenho 26 anos. Há 3 meses eu estava morando em casa de novo, juntando dinheiro para a pós-graduação, quando a melhor amiga da minha mãe sentou muito perto no nosso sofá e perguntou: Você gosta de mulheres gordas? A luz da tarde pegou o açúcar de confeiteiro flutuando entre nós. O xale de seda dela roçou no meu braço, e em vez de levar na brincadeira como qualquer cara normal faria, eu olhei nos olhos dela e disse sim. Ela congelou. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem com 4 palavras que mudaram tudo. Não senti vergonha. Se você está assistindo isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Sábado à tarde, daquele tipo que se estende bem depois que os pratos do brunch são empilhados. O cheiro do lustra-móveis de limão da minha mãe ainda pairava no ar, misturado com os últimos traços de café e algo doce. Limpei a mesinha de centro mais uma vez. Ouvi a risada da minha mãe vir da cozinha, onde ela estava colocando o papo em dia com alguém no telefone. O evento beneficente tinha ido bem, todo mundo disse, mas a casa parecia quieta demais agora. Marian ainda estava aqui. Ela sentava no nosso sofá, pernas dobradas sob um xale de seda que se sobrepunha ao vestido de verão. Mulher bonita. Sempre foi. O tipo de beleza que te fazia pensar 2 vezes antes de dizer algo estúpido. Plus size, com curvas que se moviam como água quando ela andava. Melhor amiga da minha mãe desde a faculdade. Um prato de sobremesa estava entre nós no sofá. Açúcar de confeiteiro cobria as bordas. Você se saiu bem hoje, ela disse, com a mesa das crianças. Eles realmente ouviram. Crianças gostam de rotina. Dei de ombros. Como todo mundo. A aliança de casamento dela bateu na xícara de café. Um som pequeno. Mas eu notei. Tinha notado mais ultimamente, desde que voltei a morar em casa para juntar dinheiro para a pós-graduação. Já eram 6 meses morando a 3 casas da dela. O portão da garagem zumbiu e bateu. Alguém saindo. Marian se moveu para mais perto. Só 1 centímetro, mas senti o calor da coxa dela roçar na minha através do tecido. Você sente falta? Ela perguntou. De estar fora na faculdade? Às vezes. De que parte? Pensei. De ser um ninguém. Entrar numa sala onde ninguém ainda conhece a sua história. Ela assentiu devagar, como se entendesse. A voz da minha mãe vinha da cozinha. Algo sobre a reunião do comitê da semana que vem. O som parecia distante, mesmo não estando. Os olhos de Marian encontraram os meus. Ficaram ali. Posso te perguntar uma coisa? A voz dela ficou mais baixa, mais suave. Claro. Ela hesitou. Os dedos traçaram a borda da xícara dela. Você gosta de mulheres gordas? A pergunta pairou no ar como fumaça. A maioria dos caras teria levado na brincadeira, feito alguma piada sobre preferências ou o que fosse, mas algo nos olhos dela me impediu. Algo que parecia quebrar se eu dissesse a coisa errada. Sim, eu disse. Simples assim. Ela congelou, prendeu a respiração, como se tivesse perguntado esperando uma resposta e recebido outra. Eu. Eu só estava. Eu sei o que você estava fazendo. Mantive a voz firme. E sim, o prato de bolo estava entre nós, uma fatia intocada de algo com frutas vermelhas. Deslizei o prato para ela em vez de estender a mão. Mais seguro assim. Você deveria comer um pouco, eu disse. Você mal comeu na sua própria festa. Os ombros dela caíram como se eu tivesse tirado um peso de cima deles. Ela pegou o garfo com os dedos trêmulos, deu uma pequena mordida. Açúcar de confeiteiro flutuava na luz da tarde. Eu fico de olho na porta, eu disse baixo. Só coma. E ela comeu. Mordidas lentas enquanto eu mantinha os olhos no corredor, escutando os passos da minha mãe, por portas de carro, por qualquer coisa que pudesse tornar este momento perigoso. Mas havia apenas o murmúrio distante da ligação da minha mãe, o zumbido do ar-condicionado central,
O som suave de Marian comendo bolo como se aquilo significasse algo. Então, chaves chacoalharam na porta da frente. Um pânico nos atingiu em cheio. Marian largou o prato depressa. Ajeitou o chale. Peguei uma revista da mesinha lateral, fingindo folhear. Graham entrou, alto, de terno, mesmo no fim de semana. Ele tinha aquele jeito de se mover como se fosse o dono de qualquer cômodo onde entrasse. Oi, Evan. Ele acenou para mim. Como está a busca por emprego? Chegando lá, eu disse. A voz saiu normal. Bom, Marian, pronta? Precisamos falar com o buffet sobre o mês que vem. Ela se levantou, aquele sorriso social aparecendo no rosto, o mesmo que ela usava em eventos beneficentes. Claro, só vou pegar minha bolsa. Graham olhou pela sala de estar. Os olhos varreram a mesinha de centro, o prato de sobremesa. Nada de suspeito ali, apenas vizinhos sendo vizinhos. Sua mãe dá uma boa festa, ele me disse. Dá mesmo. Marian ajudou muito com a arrumação. Agradeço por você ter dado uma mãozinha com as coisas pesadas. Sem problema. Minha mãe apareceu na porta então, o telefone ainda no ouvido, mas acenando um adeus para Marian. Abraços para todos. Planos para a semana que vem confirmados. Observei-o sair da janela da frente. O sedã preto de Grain saindo de ré da nossa garagem. Marian no banco do passageiro, olhando para a frente. Meu coração batia forte contra as costelas, sem motivo. O domingo amanheceu cinzento e quieto. Fiz minha corrida na orla do lago como sempre, mas desta vez parei naquela barraquinha de feira perto da marina. Comprei uma pequena cesta de frutas vermelhas frescas, amoras e framboesas misturadas, ainda com o orvalho nelas, 6h40 da manhã, cedo o suficiente para a maior parte do condomínio ainda estar dormindo. Deixei a cesta na varanda da frente de Marian. Enfiei um bilhete simples debaixo da alça. Para sua despensa. Era só isso, sem assinatura, mas ela saberia. Ao ir embora, fiz uma regra para mim. Só a luz do dia. Era assim que as coisas teriam que ser para funcionar. Dei aulas particulares para 2 crianças às 10, os gêmeos Morrison, matemática e leitura. A mãe deles pagava em dinheiro e sempre oferecia chá gelado depois. Hoje, ela estava falando sem parar sobre a confusão da associação de moradores. A Nina está pegando pesado na página do Facebook, ela disse. Postou sobre infrações de estacionamento 3 vezes esta semana. Nina Pérez morava 2 ruas adiante. Tinha opiniões sobre tudo, desde a cor das caixas de correio até as raças de cachorro. O tipo de vizinha que anota quem visita quem e por quanto tempo. As pessoas sempre têm que achar algo com que se preocupar, eu disse. Verdade. Mas ela está organizando uma espécie de iniciativa de padrões comunitários. Já tem o apoio de metade da diretoria. Guiei aquela informação. Bairros como o nosso viviam de fofoca. O melhor era não aparecer no radar das pessoas. 12h. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número que eu não reconhecia. Obrigada. Não senti vergonha. Salvei o contato como M e fiquei olhando a mensagem por um bom tempo. Domingo à tarde, eu estava em casa de novo, ajudando minha mãe a planejar as refeições da semana. Ela gostava de se adiantar. O jantar de domingo virava as sobras de segunda, que viravam a base da sopa de terça. Eficiente. Você tem sido prestativo ultimamente, ela disse enquanto eu secava a louça. Como assim? Com a Marian, a arrumação do evento. A força que você deu ontem. Mantive a voz casual. Ela pediu. Eu ajudei. Ela tem tido umas dificuldades, desde que o Graham foi promovido e começou a viajar mais. Não perguntei detalhes. Não queria parecer muito interessado. A porta lateral abriu e o tio Pete entrou. Cinto de ferramentas na cintura, camisa manchada de café.
Ele era o faz-tudo da família desde antes de eu nascer. Consertava armários, portões de garagem e qualquer outra coisa que quebrava. Mas, principalmente, ele ouvia, observava, guardava as coisas. A dobradiça do armário está me dando trabalho, ele disse à minha mãe. Se importa se eu trabalhar nisso enquanto você cozinha? Claro que não. Pete me olhou enquanto minha mãe procurava ingredientes. Acenou em direção à sala de estar. Eu o segui. Está se adaptando bem? Ele perguntou baixo. De volta em casa? Acostumando. Ele tirou uma chave de fenda do cinto. Testou a porta do armário. Bairros como este lembram das coisas, ele disse. Registram padrões. Quem vai e vem. Quando? As palavras pareciam um conselho sem ser um conselho. Bom saber, eu disse. Só estou dizendo. Lugares pequenos, olhos grandes. Eu o ajudei a segurar o armário enquanto ele trabalhava. Nenhum de nós falou sobre por que ele estava realmente me dizendo isso. Naquela noite, respondi à mensagem de Marian. Só a luz do dia, portas abertas, nunca na casa da minha mãe. 3 regras. Simples. A resposta dela veio rápido. Combinado. Na segunda de manhã, eu deveria ajudar Marian a levar uns arquivos do comitê beneficente para o depósito dela. Ela tinha pedido à minha mãe, que me pediu, tudo dentro dos conformes, 11h30. Bati na porta lateral dela. Distância profissional. Estão na cozinha, ela disse. Caixas pesadas. A casa de frente para o lago sempre cheirava a baunilha e algo limpo. O assoalho de madeira ecoava quando você andava. Janelas que davam para a água. Levei caixas para a despensa de 2 em 2. Na minha terceira viagem de volta, notei um livro de receitas antigo no balcão. Receitas de família. Anotações manuscritas nas margens. O tipo de livro que passa de geração para geração. Era da minha avó, Marian disse atrás de mim. Parece bem usado. Os bons sempre são. Terminei com as caixas por volta do 12h30. Ela me acompanhou até a porta. Despedida normal e educada. Mas quando voltei naquela tarde, verificação de continuidade, ela tinha mandado mensagem no almoço sobre uns papéis esquecidos, havia um bilhete dobrado saindo do livro de receitas. Página 142. Para os dias em que você se sentir observada. Virei para a página. Receita de bolo de limão. As margens tinham acréscimos na caligrafia dela. Baunilha extra quando precisar de conforto. Enquanto eu caminhava para a minha caminhonete, o SUV preto da Nina passou devagar. Os óculos de sol dela me pegaram no retrovisor lateral. Ela levantou uma mão num aceno que durou tempo demais. Terça-feira à noite trouxe tempestades, daquelas que fazem os fios de energia dançarem e os transformadores zumbirem com raiva. 6h50 da noite, as luzes piscaram e apagaram em toda a nossa parte do bairro. Meu telefone acendeu. O gerador emperrou. Consegue dar uma olhada? Peguei a lanterna da minha mãe e disse a ela que estava ajudando os vizinhos com problemas de energia. Verdade. Só não todos os vizinhos. Marian me encontrou na porta lateral. A casa parecia diferente no escuro. Menor, de alguma forma, mais íntima. Está na despensa, ela disse. O fio pode estar preso. Fomos tateando pela cozinha. A manga de seda dela roçou no meu braço quando viramos a esquina. Só tecido tocando tecido, mas acendeu algo no meu peito. A despensa era minúscula. Mal havia espaço para 2 pessoas. Encontrei o fio do gerador enrolado na perna de uma prateleira. Conserto simples. Vou pegar um pouco de luz, ela disse. Ela acendeu 2 velas de uma gaveta. Colocou-as em lados opostos do pequeno espaço. A luz amarela tremeluzia sobre potes de compotas e caixas de macarrão. Sobre o rosto dela, quando ela se virou para me observar trabalhar. O gerador pegou na terceira puxada, roncou e funcionou. Alívio.
Isso deve aguentar até a tempestade passar, eu disse, mas nenhum de nós se moveu em direção à porta. A luz das velas fazia tudo parecer suspenso, como se existíssemos naquele pequeno espaço quente fora do tempo normal, fora das regras, dos vizinhos e das consequências. Ela se aproximou. Só um passo. Pude sentir o perfume dela, algo leve e caro. Pude ver o pulsar na garganta dela na luz tremeluzente. Ela se inclinou, não para minha boca, para minha testa. Eu deixei. Inclinei-me o suficiente. Senti os lábios dela pressionarem suavemente contra minha pele. Mal um beijo, mais como uma oração. Ficamos assim por 3 batidas do coração, talvez 4. Então, as luzes voltaram, fortes e brilhantes. A realidade inundou de volta. Ela se afastou, soprou as velas, ajeitou o chale. Obrigada, ela disse, pelo gerador, sempre que precisar. Mas nós dois sabíamos que não era verdade. Quarta-feira de manhã, acordei com meu telefone vibrando. Notificação do Facebook da Associação de Moradores. Nina tinha postado sobre infrações de estacionamento. A legenda dela mencionava aumento do congestionamento de tráfego em ruas residenciais. Rolei a tela. Vi minha caminhonete na borda de uma foto, só o para-choque e a placa. Mas lá estava. A rede estava apertando. Dei aulas para os gêmeos Morrison às 10. Depois passei a tarde ajudando a dona Chen com o jardim dela, mantendo-me ocupado, mantendo-me visível, agindo normalmente. Ao pôr do sol, tive um motivo legítimo para passar na casa de Marian. Devolver a cesta de frutas vermelhas que havia pegado emprestado no domingo. Minha mãe tinha me pedido para deixá-la lá. Marian estava regando flores na varanda da frente quando estacionei. A luz da noite pegava no cabelo dela. Fazia tudo parecer suave e dourado. Da mamãe, eu disse, levantando a cesta. Diga a ela obrigada. Vou pegar algo legal para ela na feira de produtores este fim de semana. Ficamos ali na luz que sumia, falando sobre nada importante. Tempo, planos de refeições, o restaurante novo que abriu perto da estrada, tudo assuntos seguros, mas por baixo das palavras havia outra coisa, uma consciência um do outro que fazia o ar parecer elétrico. A luz da varanda zumbia fracamente acima de nós, um som pequeno, mas parecia alto na rua quieta. Os faróis do carro de Graham viraram na nossa rua, vindos da estrada principal. Preciso ir, eu disse. Ela assentiu. Obrigada de novo pela cesta. Eu estava na minha caminhonete e saindo de ré quando o sedã de Graham entrou na garagem deles. Ele acenou. Acenei de volta. Vizinhos sendo vizinhos. Quinta-feira significava planejar o cardápio na casa da minha mãe, Marian e outras 2 mulheres do comitê. Eu reabastecia a limonada e me mantinha útil, mas invisível. Evan tem sido muito prestativo ultimamente, minha mãe disse ao grupo, sempre disposto a dar uma mão. Que bom menino, disse a dona Patterson. Quem dera meu filho fosse metade tão atencioso. A aliança de casamento de Marian bateu na borda do copo dela, aquele sinal que eu tinha aprendido a observar. Ele é prestativo, ela disse com cuidado. Muito confiável. Depois que os convidados foram embora, Marian ficou para ajudar a arrumar. Ficamos em lados opostos da ilha da cozinha. 1 metro de espaço seguro entre nós. Minha mãe saiu para dar uma olhada no jardim. Deixou-nos sozinhos por talvez 2 minutos. O comitê quer fazer um almoço comunitário na sexta, Marian disse. No centro comunitário. Parece bom. Vou fazer o bolo de limão. Da página 142. O livro de receitas. Nossa linguagem secreta. Tenho certeza de que vai ficar perfeito, eu disse. A campainha da frente tocou. Nós dois demos um pulo. O tio Pete entrou com a caixa de ferramentas dele. Notou a distância entre nós. O jeito como estávamos parados, como se tivéssemos sido colocados ali de propósito. Preciso do Evan emprestado para um trabalho de escada, ele disse. Se as senhoras não se importam. Claro,
Marian disse, alívio na voz dela. Eu já deveria ir mesmo. Pete esperou até ouvirmos o carro dela sair antes de falar de novo. Rapaz, sim, você está pisando em ovos. Eu sei. Bom, contanto que você saiba. Sexta-feira de manhã amanheceu com neblina sobre o lago. 7h20 da manhã. Desci com meu café até o calçadão, como vinha fazendo desde que voltei a morar em casa. Marian estava lá também, caminhando devagar perto da beira da água, não esperando por mim exatamente, mas também não esperando. Acabamos caminhando na mesma direção, xícaras de café na mão, conversando sobre coisas pequenas, o jardim dela, meus planos de pós-graduação, a previsão do tempo. Nada de romântico nisso. Apenas duas pessoas que calharam de estar caminhando no mesmo horário. Gosto dessa hora do dia, ela disse, antes que todo mundo acorde, antes que o dia fique complicado. Eu também. Talvez a gente pudesse. Quer dizer, se você já estiver caminhando mesmo assim, caminho na maioria das manhãs, eu disse, cedo, quando está tudo quieto. Bom saber. Estávamos em extremos opostos, ela voltando para as casas, eu continuando a volta no lago. Mas tínhamos estabelecido algo, uma rotina que podia parecer inocente por fora. Enquanto nos separávamos, o cachorrinho da Nina começou a latir ao longe, cedo demais para Nina estar passeando, mas o som nos fez nos afastar instintivamente, como se tivéssemos sido pegos fazendo algo errado. Sexta-feira à tarde, me vi de novo na cozinha da Marian. Ela estava fazendo o bolo de limão, da página 152. Li os ingredientes em voz alta enquanto ela media. 2 xícaras de farinha. Conferido. Meia xícara de manteiga. Amolecida. Amolecendo enquanto falamos. O ritmo doméstico parecia natural. Fácil. Como se fizéssemos isso há anos em vez de dias. Farinha empoeirou a manga de seda dela quando ela pegou a baunilha. Sem pensar, limpei com as costas dos dedos. Não cheguei a tocar a pele dela, mas perto o suficiente para sentir o calor por baixo. Ela ficou imóvel. Os olhos dela encontraram os meus. Uma sombra cruzou o vidro fosco da porta lateral. Alguém passando, ou parando para olhar. Fui até o painel elétrico. Fingi verificar algo enquanto a sombra demorava. 10 segundos. 20. Então, passos se afastando. Falso alarme, eu disse, mas nós dois sabíamos que a vigilância estava ficando mais focada. Sábado à noite, Graham me pediu para entregar uns programas impressos para um jantar beneficente no centro, um favor da minha mãe, já que ela tinha ajudado a projetá-los. Bati na porta da frente dos Lowell às 6. Graham atendeu de paletó, parecendo dinheiro e sucesso e tudo o que eu não era. Evan, hora perfeita. Entre um segundo. O hall de entrada era todo de mármore e espelhos, flores frescas num vaso que provavelmente custava mais do que a prestação da minha caminhonete. Queria te agradecer por ajudar por aqui, Graham disse. A Marian fala muito bem da sua ética de trabalho. Fico feliz em ajudar. Ele ajeitou as abotoaduras. Um movimento casual, mas os olhos dele ficaram no meu rosto. Tenho pensado em modernizar nosso sistema de segurança, câmeras, sensores de movimento. Você entende algo desse tipo de trabalho? Minha boca secou. Um pouco. Ótimo. Vou pedir para a empresa te ligar. Poderíamos usar uma perspectiva local sobre os melhores ângulos. Marian apareceu no topo da escada. Vestido de noite, pérolas, a imagem completa. Ela desceu os degraus como se estivesse flutuando. Pronta? Graham perguntou a ela. Quase. Mas os olhos dela encontraram os meus no espelho. Só por um segundo. Eles saíram num redemoinho de perfume caro e despedidas educadas. Fiquei no hall de entrada por um momento depois que a porta fechou, processando o que tinha acabado de acontecer. Graham sabia. Talvez não tudo, mas algo.
No corredor da frente, Marian tinha passado por mim a caminho de pegar a bolsa dela, perto o suficiente para sussurrar sem que ele ouvisse. Nosso só a luz do dia ficou mais limitado. Domingo de manhã, eu estava na varanda da frente da minha mãe com o tio Pete, lixando um banco velho que estava juntando farpas há meses. O tipo de trabalho mecânico que te deixa pensar. Pete trabalhou em silêncio por um tempo, então começou a falar como se estivesse comentando sobre o tempo. As pessoas guardam contas na cabeça, ele disse. O que elas acham que lhes é devido, o que elas acham que outros conseguiram e elas não. Continuei lixando, esperando. Fofoca é só uma cobrança de dívida, ele continuou. Alguém acha que a conta precisa ser equilibrada. Quer dizer? Quer dizer que algumas dívidas você não cobra. Você deixa o saldo parado ali. Deixa empoeirar. Um bilhete do livro de receitas tinha aparecido na minha caminhonete naquela manhã, enfiado debaixo do limpador de para-brisa. Quarta, 11 years, escada dos fundos. Ela tinha assinado com um pequeno rabisco de limão. Dobrei o bilhete na carteira. Sorri, como se nada tivesse mudado quando minha mãe saiu com limonada fresca. Quarta-feira, 10h58 da manhã. Eu estava nas escadas dos fundos de Marian, a porta escancarada para a cozinha. Dava para ouvir tudo da frente da casa: portas de carro, vozes, o comitê chegando para a reunião. Preparamos como uma equipe. Eu picava frutas. Ela separava pastas. Portas abertas, vozes audíveis. Qualquer um podia nos ver trabalhando. Diga meu nome, ela disse baixo. O quê? Pratique para que soe normal quando outras pessoas estiverem por perto. Marian. Muito cuidadoso, como se tivesse medo. Marian. Melhor. Evan, ela disse, testando. Evan, você poderia pegar aqueles papéis? Praticamos ser vizinhos, ser normais, ser nada mais do que o que parecíamos ser. A campainha da frente tocou cedo. A voz da Nina veio até nós. Algo sobre fotos para o boletim informativo. Selfie no espelho do hall de entrada. Marian murmurou. Ela faz isso toda vez. Pela porta da cozinha, pude ver Nina se posicionando em frente ao grande espelho perto da porta da frente, telefone erguido. Atrás dela, através do vidro, minha caminhonete estava na garagem. 3h40 da tarde. Comitê foi embora. Louça na pia. As mãos de Marian tremiam quando ela pegou uma pilha de pratos de porcelana. Estabilizei a pilha sem tocar nos dedos dela. Salvou direitinho. Meu telefone vibrou enquanto eu carregava a lava-louças. Notificação do Facebook da Associação de Moradores. A postagem da Nina apareceu logo de cara. Foto da minha caminhonete na garagem de Marian. Legenda. Um timing interessante, Ivan. Os comentários começaram a surgir imediatamente. Que tipo de timing? Aquele não é o filho da dona? Um jovem muito prestativo, sempre disposto a dar uma mão. Alguns dão mais que uma simples mão. Mostrei a tela para Marian. Observei o rosto dela empalidecer. Preciso ir, eu disse. Agora mesmo. Fui embora devagar, deliberadamente, como se não tivesse nada a esconder. Mas minha mandíbula ficou tensa durante todo o caminho para casa. Às 6h30, meu telefone tocou. Minha mãe. Você tem ajudado a Marian demais? Defina demais. A Nina está fazendo perguntas sobre a frequência com que você vai lá, quanto tempo você fica. Eu ajudo quando ela pede, assim como ajudo a Dona Chen e os Morrisons. Eu sei, mas talvez pegue um pouco mais leve. As pessoas falam. As pessoas sempre falam. Verdade. Mas não vamos dar a elas coisas interessantes para dizer. Quinta-feira à noite, Graham me convidou para instalar as câmeras de segurança novas dele. Apresentei como um bico. Grana boa, visão local. Eu disse sim, porque dizer não pareceria suspeito. 6h30 da tarde, na cozinha dos Lowell.
Graham serviu-se de água com gás, me ofereceu uma cerveja. Tudo muito cordial e civilizado. Então, você tem ajudado por aqui com bastante frequência, ele disse, quando me pedem. Que tipo de horário? De manhã? À tarde? Depende do que precisa ser feito. Faz sentido. E geralmente é só você e a Marian? Ou outros vizinhos também se envolvem? As perguntas dele pareciam cirúrgicas, precisas, como se estivesse montando um dossiê. Depende, eu disse. Às vezes sua esposa combina com a minha mãe. Às vezes é coisa de comitê com outras senhoras. Certo, o comitê. Marian se mantinha ocupada na pia. A aliança tilintava nos copos. Aquele indício estava ficando mais frequente. Estou pensando em colocar câmeras em todos os pontos de entrada. Graham continuou. Na porta da frente, na porta lateral, na garagem. Talvez uma nas escadas dos fundos. As escadas dos fundos, nosso ponto de encontro. Ativadas por movimento? Eu perguntei. Claro, quero pegar tudo. Ele me levou para andar pela casa apontando posições. Fiz sugestões que cobririam as portas, mas que não pegariam o banco perto do lago. A trilha de caminhada matinal. Pequenos desvios que talvez nos dessem um fôlego. Sábado de manhã dá para a instalação? Ele perguntou. Que tal às 9? 9 da manhã era o horário em que Marian e eu geralmente caminhávamos com café perto da água. Claro, eu disse. Sexta-feira à noite, 8h15 da noite. O ventilador zumbia baixinho no meu quarto. Sentei-me à minha escrivaninha com formulários da pós-graduação espalhados, mas meus dedos continuavam indo para as anotações de receitas na minha carteira. Meu celular acendeu. Uma única mensagem de texto da Marian. Pelo bem de todos, precisamos parar. Sem emojis, sem explicação. Apenas isso. Desliguei o celular e fiquei olhando para o teto. Trovões se formavam em algum lugar distante, mas nenhuma chuva veio. Sábado, 8h55 da manhã, dia de instalação das câmeras. Primeiro, cortei a grama da minha mãe. Rotina normal de sábado. Depois me ofereci para ajudar Graham com o trabalho de escada. Mantive distância. Respondi às perguntas dele diretamente. As câmeras piscaram em vermelho quando terminamos. Olhos eletrônicos cobrindo cada entrada. Nina acenou da calçada. Manteve a mão erguida por tempo demais, como se quisesse ter certeza de que eu havia me vendo. Depois que Graham me pagou, corri sozinho pelo calçadão. Passei pelo banco onde Marian e eu costumávamos sentar. Vazio agora. Deixei a cesta de frutas vermelhas na varanda da frente dela. Vazia, desta vez. Como se estivesse devolvendo algo emprestado. Segunda-feira de manhã. Na cozinha da minha mãe. 11 da manhã. Está tudo desfeito, minha mãe disse frustrada. A Marian cancelou o almoço beneficente. Cancelou o comitê da feira de plantas. Diz que está sobrecarregada. Talvez esteja. Ela nunca cancelou nada antes. 20 anos que a conheço. E ela nunca furou um compromisso. Os olhos da minha mãe estavam magoados, confusos, como se a melhor amiga dela tivesse se tornado, de repente, uma estranha. As pessoas passam por fases, eu disse com cuidado. Talvez ela esteja lidando com alguma coisa. Talvez. Mas parece pessoal. Defendi Marian gentilmente. Disse que ela era confiável. Falei que ela provavelmente estava apenas sobrecarregada, mas os olhos da minha mãe se aguçaram quando eu falei, como se estivesse ouvindo algo na minha voz que não deveria estar ali. Naquela noite, reli a mensagem de parar da Marian. Não respondi. Não passei na frente da casa dela. Terça-feira à tarde me encontrou na caçamba do caminhão do tio Pete, separando parafusos por tamanho. Trabalho braçal que mantinha minhas mãos ocupadas. Certas dívidas a gente não cobra, Pete disse do nada. A gente deixa o saldo parado, juntando poeira. Você já disse isso antes. Vale a pena repetir. Ele me entregou uma lâmpada pequena de luz de varanda. Às vezes,
A gente substitui as pequenas coisas, mantém elas funcionando em silêncio. Guardei a lâmpada no bolso. Ela chacoalhou suavemente contra a anotação de receita que eu ainda carregava. A luz é importante. Pete acrescentou. Deixe as pessoas saberem que você está prestando atenção. Quarta-feira, 1h55 da manhã. Não consegui dormir. Caminhei até a casa do lago com a cesta de frutas vazia e a lâmpada sobressalente do Pete. A rua estava um silêncio só de grilos. Luzes de varanda zumbiam como música distante. A luz da varanda da Marian estava queimada. Estava assim há dias. Coloquei a cesta no degrau dela. Desrosquei a lâmpada antiga. Substituí pela nova do Pete. Manutenção simples. Nada de suspeito nisso. A luz acendeu, quente e firme. Às 2h07, meu celular vibrou. A luz da varanda está acesa se você estiver por aí. Sentei-me no degrau da frente dela. Ela abriu a porta o suficiente para se inclinar para fora. 3 dedos de espaço entre nós e o ar da noite. Não conseguiu dormir também? Ela sussurrou. Vem tempestade, me deixe inquieto. Nenhuma tempestade hoje à noite. O tempo está limpo. Um tipo diferente de tempestade. Ela riu baixinho. É? Conversamos em murmúrios sobre coisas seguras, insônia, o gerador que ainda chacoalhava com o mau tempo. Como o lago parecia diferente à noite. Nada romântico. Nada que pudesse ser mal interpretado se alguém escutasse. Mas a proximidade bastava. Apenas estar perto um do outro na escuridão silenciosa. Ela se inclinou um pouco mais, encostou a testa na minha têmpora, mal tocando, mais como compartilhando o mesmo espaço do que um contato real. Permitimos-nos um único momento de ternura. Então, ela recuou. Boa noite, Evan. Boa noite, Marian. A porta se fechou suavemente. Voltei para casa com um gosto de esperança na boca. Quinta-feira de manhã, 7h05 da manhã. Banco do lago ao amanhecer. Nos encontramos em lados opostos como estranhos. Xícaras de café na mão. Qualquer um que estivesse olhando veria 2 madrugadores que por acaso usavam o mesmo banco. Novas regras? Eu perguntei. Tem que ser. Só em espaços públicos. Só de manhã, quando as pessoas podem ver. Saímos separados. Nada mais de reuniões de comitê? Não, a menos que outras pessoas também estejam lá. Nada mais de conversas na despensa. E nunca mudamos nossos horários um para o outro. Certo. Isso tem que parecer coincidência. Ajustamos os detalhes como sócios, horários de encontro que pareciam naturais, tópicos de conversa seguros, estratégias de saída. Isso é ridículo, ela disse por fim. É, mas nós dois estávamos sorrindo quando dissemos isso, encontrando humor na dança cuidadosa que tínhamos que fazer. O cachorro da Nina guinchou em algum lugar na distância. Levantamos imediatamente. Nos afastamos em direções diferentes. Sábado, a feira de plantas do bairro na pracinha. 10h30 da manhã. Marian e minha mãe se reconciliaram com um abraço demorado. Uma pequena reconciliação. Minha mãe parecia aliviada por ter sua melhor amiga de volta. Me desculpe por cancelar tudo, Marian disse a ela. Apenas fiquei sobrecarregada. Acontece com todo mundo, minha mãe disse. Só não suma de novo. Graham me encontrou perto da mesa de ervas. Agradeceu por ajudar com os ângulos das câmeras. Disse que a cobertura era exatamente o que ele queria. Um trabalho muito preciso, ele disse. Nível profissional. Assenti. Não mencionei que eu havia inclinado as câmeras para cobrir portas e garagens, mas que não pegariam bancos e trilhas. Pequenos desvios que reequilibravam o nosso risco. Perto dos alecrins, Marian e eu pegamos o mesmo vaso. Nossos dedos não se tocaram, mas nós dois sorrimos como se compartilhássemos um segredo. Porque sim. 2 semanas depois, terça-feira de manhã, 9 da manhã. Eu vinha encontrando Marian no banco do lago todos os dias desde que nossas novas regras começaram.
Nenhuma manhã havíamos faltado. Todos os encontros pareciam inocentes, aleatórios, duas pessoas que por acaso gostavam de um café cedo perto da água. A rotina havia se estabelecido em algo sustentável, conversas matinais que cobriam o tempo e livros e nada perigoso. Listas de compras compartilhadas no grupo de WhatsApp do comitê em vez de bilhetinhos secretos de receitas. Reabastecimentos da despensa só quando outros voluntários estavam presentes. Um amor como disciplina, não como posse. As câmeras de Graham cobriam a casa, mas não registravam nossos encontros públicos. A vigilância da Nina havia diminuído desde que éramos tão cuidadosamente visíveis. Minha mãe e Marian eram amigas novamente. O risco havia se reequilibrado em algo com que podíamos viver. Caminhadas noturnas me levavam para passar pela casa do lago, ao entardecer, na maioria dos dias. A luz da varanda zumbia firme acima da porta da frente. A lâmpada do Pete ainda funcionando bem. Algumas noites eu diminuía o passo ao passar. Não parava. Apenas reconhecia que a luz estava acesa, que alguém estava prestando atenção. Hoje à noite, porém, parecia diferente, mais silencioso de alguma forma. Parei na beira da garagem dela. Por um instante, a luz da varanda zumbia sua canção familiar, um brilho amarelo quente que dizia lar, dizia bem-vindo, dizia que alguém estava acordado lá dentro, pensando nas mesmas coisas que eu estava pensando. Por trás do vidro fosco da porta lateral dela, uma sombra se moveu. Então, ficou imóvel. Nós dois conhecíamos as regras, os limites que nos mantinham seguros, a distância cuidadosa que permitia que essa coisa entre nós existisse sem destruir todo o resto. Mas também sabíamos o que a luz significava, o que sempre significara. Algumas portas ficam abertas o suficiente para a gente respirar, o suficiente para lembrar que você está vivo. Voltei para casa devagar, com as mãos nos bolsos. Amanhã de manhã, nos encontraríamos no banco de novo. Beberíamos café, falaríamos sobre coisas seguras, manteríamos a rotina que nos permitia estar perto um do outro sem cruzar limites. Não era tudo, mas era o suficiente. Neste bairro de olhos vigilantes e julgamentos cuidadosos, o suficiente era uma espécie de vitória. A luz da varanda permaneceu acesa atrás de mim, um brilho constante que dizia que algumas coisas perduram. Algumas conexões sobrevivem mesmo quando não podem ser declaradas. Alguns amores aprendem a viver nas margens, e às vezes é exatamente lá que eles pertencem.